Fique agora com a entrevista e o tema Homeopatia e Espiritismo. Olá, amigos. Hoje em nossa entrevista recebemos aqui o Dr. Javier Salvador Gamarra, médico homeopata formado pela Universidade Federal do Paraná, que nos honra com a sua presença aqui, Dr. Gamarra. Seja bem-vindo. Eu fico muito agradecido. Dr. Gamarra, vamos começar a nossa conversa aqui. Qual é a relação espiritismo e homeopatia? É a relação da verdade. A homeopatia estabeleceu uma concepção do homem, sendo ele um ser treinário. Portanto, nós temos no homem a alma, a energia vital e o corpo físico. E na doutrina espírita nós temos a alma, o perispírito e o corpo físico. São as únicas duas doutrinas que reconheceram no homem uma qualidade de um ser treinário. Isso nos une, porque isto adveio de uma informação universal que trouxe a doutrina espírita e de uma informação experiencial que trouxe os estudos patogenéticos do Dr. Samuel Cristiano Frederico Hahnemann. Foi ele quem iniciou esses estudos e os completou. É essa a contribuição de Hahnemann? A homeopatia? A homeopatia, ele é o fundador da homeopatia. Ele estabeleceu nele uma visão em que lembrava que Hipócrates tinha colocado a lei de similitude muitos anos antes, mais ou menos mais de 400 anos antes. Portanto, ele, quando vai na sua segunda visita à cidade de Leipzig, um ano antes da Revolução Francesa, ele acorda para essa lei de similitude. E aí ele decide como estudar para encontrar a aplicação dessa lei. Isto, ao ler um livro de um inglês chamado Cullen, ele vai decidir, por uma diferença de compreensão do que Cullen escrevia, experimentar em si o medicamento. E o fez várias vezes. E somente depois de algum tempo de ter experimentado em si a substância quina officinalis, a quinina, que foi o tratamento essencial da malária, ele sofreu todos os efeitos farmacodinâmicos dessa substância. Depois de uns anos, ele começou a escrever sobre esse conhecimento adquirido. Dr. Gamarra, como nós estamos falando de espiritismo e homeopatia, convém que nós indaguemos ao senhor. Qual é a contribuição da doutrina espírita à homeopatia e qual é a contribuição, o que ela acrescenta à homeopatia ao espiritismo? Dá para fazer uma correlação? Há uma correlação perfeitamente. Em primeiro lugar, nós devemos citar a qualidade do ser humano. Ambas as doutrinas, tanto a homeopatia quanto a doutrina espírita, nos abrem as portas no sentido de nós nos autoconhecermos. E nesse autoconhecimento vamos estabelecer quais são nossos defeitos. E esses defeitos terão que ser superados, teremos que conhecermos-nos intimamente. Esse conhecimento realmente advém dentro da homeopatia mediante o estudo chamado patogenético, de cada substância experimentada numa menção. Na doutrina espírita, esse conhecimento advém através das comunicações que os médiuns trouxeram para instalar a codificação. E há uma semelhança nessa investigação, embora nós estejamos sempre buscando na alma as soluções de nossas vidas. Então, a doutrina espírita nos ajuda muito a compreendermos, ela nos ajuda a entendermos, ela nos fala de nossos defeitos. E o processo de estudo de Hahnemann estabelece também quem é aquela criatura que experimentou esse medicamento,
qual sua suscetibilidade, quais seus defeitos, o que ele pode fazer consigo mesmo para modificar-se. Há então uma enorme relação. Perfeitamente. O senhor falou de defeitos ou acervos que a criatura traz. A homeopatia, então, ela trabalha neste âmbito, no âmbito espiritual, é essa a conotação que a homeopatia traz, sob o ponto de vista da relação com o espiritismo, considerando que nós somos um espírito encarnado, é isso, doutor Gamarra? Nós sabemos perfeitamente que o espiritismo ressuscitou a espiritualidade. Hahnemann estabelece o mesmo critério, porque pela primeira vez o ser humano tem uma alma que ele estabelece através da patogenesia. Ele não definiu nada a não ser através da experimentação ou omissão. Assim, ele pela primeira vez colocou um ser que sente, que pensa, que sofre e que ama ou não ama. Em cada uma dessas substâncias experimentadas está o ódio, está a inveja, está a raiva, está a cólera, estão, portanto, nossos vícios, nossos defeitos. E nesse sentido, a homeopatia e o espiritismo se correlacionam profundamente. Doutor Gamarra, quando o médico faz anamnese, ou seja, o diagnóstico, ou ele busca o diagnóstico, então, pela homeopatia, ele já não olha mais a fisiologia somente. Porque a fisiologia, pelo que o senhor está nos dizendo, é efeito e não mais causa. É essa a conotação? A conotação é essa. Nós sofremos enfermidades que são efeitos do nosso modo de pensar, de agir. Nós temos uma dinâmica, não é? E essa dinâmica está na profundidade do ser. É, portanto, essa dinâmica da alma. Esses movimentos internos, ali estão as causas secretas de nossas enfermidades, de nossas alterações, que vamos vivendo no tempo. Mas o que é de mais importante é que realmente isso é efeito não só desta vivência atual, mas particularmente de todas as vivências anteriores que a doutrina espírita nos coloca. Mas no processo do estudo patogenésico podem-se encontrar manifestações que estão presentes hoje, mas que não são, digamos assim, explicados por uma única existência. Essa investigação, certamente, a homeopatia ainda a fará, mas como nós somos espíritas, nós já aceitamos isso e estamos trabalhando no sentido de bem aprender isso. Muito bem. Temos mais perguntas, doutor Gamarra. Esperamos um breve intervalo e aguardamos o senhor. Só um instantinho, por favor. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Não saia daí. Você está assistindo o programa Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema Homeopatia e Espiritismo. Estamos de volta, hoje entrevistando o Dr. Javier Gamarra, médico, homeopata, e queremos já perguntar, Dr. Gamarra, qual é a virtude, por assim dizer, que um médico homeopata precisa ter para que ele olhe a homeopatia com esse viés espiritual? Se é que a gente possa dizer que tenha que ter uma virtude além daquela de ser médico. Exatamente, veja, nós tivemos uma experiência em nossa vida. Eu integrei a doutrina espírita desde 1962 e me integrei à homeopatia no ano de 1972. Portanto, 10 anos, é larga, né? Portanto, 10 anos depois. Certo. Isso quer dizer que aprendemos nesse período o que nós devíamos modificar. Mas Hahnemann lançou uma informação que dizia como o médico devia comportar-se, quem devia ser ele ter uma moral ilibada, ele corresponder à vida maior, porque Hahnemann era deísta, tanto que quando a Melanie Derville foi visitá-lo na cidade de Meissen,
ele disse a ela que ela tinha tuberculose em ambos os pulmões, que ele pediria a Deus para curá-la em 28 dias, o que ele conseguiu cumprir. Portanto, nós, como médicos homeopatas, em primeiro lugar, nos preparamos para entender ao paciente, para compreendê-lo, para senti-lo, para perceber dele todas as situações em que ele vive na sua existência. E procuramos senti-lo na realidade, em nossa intimidade, trazê-lo para dentro de nós. Quer dizer, doutor Gamarra, que além do código de ética médico, que norteia toda a relação médico-paciente, sob o ponto de vista da responsabilidade que ele assume como profissional, precisa ter esse olhar, esse viés, no sentido de que ele, como ser humano, também precisa ser portador de reputação ilibada, de um comportamento moral, digamos assim, recomendável, é isso? Isso interfere na relação paciente-médico de tal forma que implique na própria cura que ele busca realizar? Exatamente, porque nosso organismo tem uma vibração. E exatamente essa vibração, do ponto de vista energético, que nós procuramos. E essa vibração é dependente da qualidade de nossa vida, de nossas virtudes e, sobretudo, do amor que nós deveremos viver. Porque devemos fazer a medicina fazendo aos outros aquilo que gostaríamos fosse feito conosco. Portanto, o nosso objetivo fundamental nesta etapa da nossa vida, da minha vida e do que eu recomendo aos meus outros colegas é vivenciar o Evangelho do Cristo, da forma como a doutrina espírita nos coloca. Nesse sentido, temos experienciado e vivido determinadas curas que certamente nós, no próximo congresso da AME, estaremos dando alguma informação a respeito. O senhor falando da Associação Médica Associação Médica Espírita. Do Paraná? Do Paraná, okay. Como do Brasil também. Okay. Então, nós devemos juntar a tudo isto o amor. Sem amor não faremos nada. Tá certo. Doutor Gamarra, o que um médico homeopata deve priorizar no tratamento, no relacionamento com o seu paciente? Em primeiro lugar, ele deve priorizar o seu conhecimento do ponto de vista diagnóstico, a sua qualidade como profissional. E acima dessa qualidade como profissional, a capacidade de doar-se, de dar-se, de permitir que seu paciente tenha a liberdade de queixar-se, de deixar que ele expresse todas as suas necessidades. E, acima de tudo, permitir que o paciente tome as atitudes ou os caminhos que ele deseje. Porque nós buscamos para esse paciente um sentido de vida. Portanto, uma significação, uma direção, um meio ambiente capaz de ajudá-lo a curar-se e, acima de tudo, de ser completamente livre para decidir sobre sua vida. Doutor, então, nós tentamos que esse paciente amadureça. Muito bem. O senhor falou da cura. Como alcançar a cura? Porque já não é mais o tratamento na fisiologia, né? na parte corporal. Como tratar, sob o ponto de vista de alcançar a cura nas questões de ordem espiritual? Porque esta é a proposta, em síntese, da homeopatia. Atuar no campo espiritual do ser. Como é que é essa relação com a cura? É porque o conhecimento da estrutura do ser humano vai se modificando com o tempo. Então, nós temos a alma, temos o corpo mental, ou mente, temos o perispírito ou energia vital, né? E temos o corpo físico. Todas as expressões do nosso pensar, do nosso agir, do nosso sentir, estão estabelecidas diretamente nesse corpo energético que nós possuímos. E os medicamentos homeopáticos vêm se adequando a essa alteração energética. Nós buscamos, portanto, um medicamento que seja capaz de manifestar a lei de similitude na sua aplicação e que tenha uma potenciação que permita alcançar o nível energético alterado do nosso paciente. Nós estamos falando aqui de homeopatia e espiritismo. Não temos a pretensão de que todos os que se tratam pela
homeopatia venham a se tornar espíritas, ou tampouco que os médicos que atuam na área da homeopatia sejam espíritas. Claro. A relação religiosidade e homeopatia tem efeito terapêutico importante? Esse processo ele é necessário que se instale para que a própria terapêutica da homeopatia ela seja mais efetiva no paciente? O paciente não precisa acreditar na homeopatia ou mesmo participar das atividades espíritas. Sim. O que nós precisamos é fazer com que ele sinta que ele deve modificar sua atitude na sua vida. E isto trazer uma compreensão do seu processo. A religiosidade, que eu diria, é assim, religar-se à vida, religar-se a Deus, religar-se à sua própria crença, porque isso fará com que ele se torne um ser fraternal e possa compartilhar da felicidade da fraternidade. Muito bem. Agradecemos a sua presença aqui, doutor Gamarra, nosso carinho. E ficamos na continuidade do nosso programa, dizendo que se você tiver alguma indagação, contato @avidaemfoco.com.br. Ótima semana.